Prejuízo aos cofres públicos. Calcula-se que, segundo o Enem, tenha custado mais de 10 milhões e o INEP quer repassar a conta para os movimentos sociais que comandaram as invasões. Atrás das grades, polícia prende quadrilha responsável por 3 explosões a caixas eletrônicos nesta semana. E sem articulação, o presidente convida Tucano para a vaga deixada por Gedel, mas vê planos contrariados pelo Centrão. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E a Advocacia Geral da União abriu um processo administrativo a pedido do INEP, órgão do Ministério da Educação, que organiza o Enem, para que sejam calculados e comprovados os custos da aplicação do exame no último fim de semana. A estimativa é que tenham sido gastos mais de 10 milhões de reais com a segunda aplicação da prova, provocada pelas ocupações de outubro. A AGU quer que essa conta seja paga pelas entidades estudantis que patrocinaram as invasões. 404 escolas de 21 estados foram invadidas e ocupadas por manifestantes. A confusão foi tanta que a prova do Enem foi aplicada novamente no último fim de semana. Só que isso teve um custo e a conta chegou 10 milhões de reais. Mas quem tem que pagar? O governo ou os responsáveis pela invasão? Alguém tem que pagar a conta, né? Eles invadiram as escolas e os diretores, os responsáveis, deixaram que isso acontecer, sabiam que era uma invasão, eles têm que pagar também pelo prejuízo. Seria justo verificar até que ponto os movimentos sociais estão envolvidos. Comprovando esse envolvimento, deveria ser cobrado deles, e não da população, esse valor de 10 milhões. Acho correto. A gente tem que ser responsável pelos atos que a gente faz. A Advocacia Geral da União abriu processo administrativo a pedido do INEP, órgão responsável pela aplicação do exame, para que sejam calculados e comprovados os custos da nova prova. A AGU pretende individualizar as condutas para que o valor seja cobrado das entidades estudantis que patrocinaram as invasões. É necessário avaliar a individualização da conduta, identificar o responsável por cada dano. É claro que nesse caso são muitas pessoas, não é possível, do ponto de vista prático, responsabilizar todos, mas é possível identificar, por exemplo, entidades de movimentos sociais que tenham organizado ou mesmo líderes desses movimentos. E não se trata aqui de criminalizar, como muitas vezes se diz, se trata de responsabilizar. Ao todo, as invasões prejudicaram mais de 240 mil alunos que tiveram de realizar as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. No Distrito Federal, cerca de 8 mil estudantes fizeram o Enem nesse último final de semana. Se os estudantes que participaram das invasões forem menores de idade e tiverem de pagar o valor, os pais podem ter de arcar com a dívida. É uma informação que o Cláudio tinha antecipado aqui já, e essa investigação sai do papel, Cláudio Humberto? Sai sim, esse levantamento está sendo feito pela AGU e pelo INEP, que é o órgão do Ministério da Educação que organiza o Enem, exames como o Enem. Como a reportagem explicou, foram 240 mil alunos que foram prejudicados em todo o Brasil por essa invasão. Invasão patrocinada por meia dúzia de pessoas, a força de expressão, enfim, uma pequena minoria, que na verdade são militantes de partidos que se opõem ao governo e resolvem invadir escolas e atrapalhar a vida das pessoas para criar constrangimentos para o governo, mas criou também despesas. E o problema é que a AGU explicou que o problema é o seguinte, é que para realizar a segunda fase do Enem, essa parte do Enem, com os alunos que ficaram impedidos de fazer o Enem na data acertada, ou agendada antes, é que aumentou muito a despesa. Aumentou muito a despesa em razão de economia de escala. Então, por exemplo, um exemplo citado pela AGU, uma borracha que para o primeiro exame, em razão da grande quantidade para ser adquirida, que custaria R$2, passou a custar R$6 nessa segunda fase, em razão do número reduzido de alunos que tiveram que ser submetidos a esse exame. Então, com isso, a estimativa é que as despesas foram superiores a 10 milhões de reais e não é justo que o contribuinte, que foi que é a vítima dessas invasões, muitas delas criminosas, paguem o custo disso.
o custo tem que ser pago mesmo pelas entidades e pessoas irresponsáveis que invadiram as escolas para marcar posição política, para constranger o governo, seja qual for a sua motivação, mas que acabaram prejudicando, inclusive, muita gente e prejudicando também, levando prejuízo ao erário. E parte da UNB foi desocupada, mas ainda outra parte segue tomada por estudantes. No fim da tarde de ontem, o grupo deixou 5 prédios depois de 15 dias de negociações. A conversa foi determinada pelo desembargador que derrubou a retirada forçada autorizada por um juiz de primeira instância. O prazo acabou nesta quinta, mas a desocupação total só deve acontecer na terça, quando vai ser votada em segundo turno a PEC do teto de gastos. O magistrado deve decidir se dá mais tempo aos estudantes até o fim do dia. No meio da tarde, começou a movimentação dos estudantes para a desocupação do prédio da reitoria da UNB. Os colchões se acumulavam e os responsáveis pela limpeza do local retiravam as placas, faixas e tratavam de limpar o espaço que estava ocupado há um mês. Até esta quinta-feira, 2 prédios da UNB tinham sido desocupados e existia um acordo entre a reitoria da universidade e os manifestantes para que mais 4 locais fossem liberados. Os outros 5 espaços serão desocupados apenas no dia 14, depois da votação da PEC dos gastos públicos. Defensoria Pública, procuradores do Ministério Público e a direção da reitoria da Universidade de Brasília amanheceram nesta quinta-feira na UNB, junto com a liderança dos estudantes que ocupavam os prédios da universidade. A mesa debatia formas pacíficas para a retirada dos manifestantes que ocupavam o local desde o dia 31 de outubro. O chefe do gabinete da reitoria lembrou que a audiência foi uma solicitação dos próprios estudantes e que este poderia definir os rumos do movimento. É uma satisfação que nós tenhamos chegado a esse momento, né, essa condição aqui, depois de 2 semanas de intenso diálogo. Os estudantes sinalizaram que a desocupação seria feita, mas de forma gradativa. No total, 11 unidades da UNB foram invadidas em protesto contra a PEC que limita os gastos públicos e a reforma do ensino médio. O prazo de 15 dias dado pela Justiça Federal para a desocupação da universidade terminou nesta quinta-feira. Os manifestantes querem sair na terça-feira, que coincide com a votação da PEC lá no Senado. O fato é o seguinte, minha gente, essa coisa de invasão é coisa para malandro que não quer estudar, né? E não quer também deixar os outros estudar, ou não se importam com isso. São, em geral, estudantes profissionais. Mas o fato é que a UNB tem a obrigação de inventariar, de fazer um levantamento, inclusive, dos estragos ocasionados por essas invasões na UNB. Prédios públicos invadidos. E tem que fazer exatamente o que a AGU está fazendo com o INEP, que é de recuperar esse prejuízo. Esse prejuízo não pode ser pago pelo contribuinte, não pode ser pago pela UNB. A gente vê aí funcionários de empresas particulares contratadas pela UNB a peso de ouro para limpar a porcaria que esses alunos preguiçosos andaram fazendo aí. Quer dizer, eles emporcalham a UNB e quem paga a limpeza somos nós. Eles destroem móveis e equipamentos e quem paga por isso somos nós. Não, o que a gente espera é que a UNB, sob pena de estar prevaricando das suas atribuições, das suas obrigações, que faça essa apuração. E olha, não deixa de ser também curioso observar que essas pessoas, que certamente, como todos nós, reclamaram do fato de o presidente do Senado ter ignorado uma liminar da Justiça, de ter ignorado uma determinação judicial, não deixa de ser curioso que eles também fizeram exatamente o mesmo. Na verdade, o que nós vemos ali é um monte de Renan Calheiros debochando da Justiça. O Ministério Público prepara um mutirão para ouvir as delações dos 77 executivos da Odebrecht. Procuradores de vários estados devem participar dos trabalhos. A ideia é terminar a fase de depoimentos ainda este ano e as informações já começam a surgir. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria recebido dinheiro vivo de Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. Ao vivo os detalhes com Renata Dourado. E ao que parece, Renata, é uma delação aí pluripartidária, pegar muita gente, né? Boa tarde.
Pois é, né? Muita gente, como a gente já falou aqui, muito político de cabelo em pé aí aguardando, porque a ideia é de fato finalizar até o final do ano todas essas delações aí. Com relação a essa delação aí envolvendo o governador de São Paulo, Rodrigo, a informação é que a empresa teria repassado aí de forma ilegal e irregular 2 milhões de reais em espécie, em dinheiro vivo. Esse dinheiro teria sido repassado para o irmão da primeira-dama, Lu Alckmin, em 2010, quando Geraldo Alckmin foi eleito no primeiro turno com 50,63% dos votos válidos. Quem ficou em segundo lugar foi o petista Aloysio Mercadante. Isso teria sido em 2010. No Tribunal Superior Eleitoral não consta nenhum depósito, né? Nenhuma doação da Odebrecht, nenhuma doação oficial para Geraldo Alckmin, nem em 2010, nem em 2014. Em nota, Geraldo Alckmin disse que não autorizou nenhuma doação que não fosse oficial para a campanha dele, nem em 2010 e nem em 2014. Você se lembra aqui daquela famosa lista que tinha nomes engraçados, nomes esdrúxulos, né? Nessa lista, a informação é que Alckmin era conhecido como o santo. Então, aos poucos, aqueles nomes vêm sendo descobertos, né? Quem eram esses personagens? Alckmin, portanto, seria o santo dessa lista. Então, é essa a informação que foi dada pelo executivo Armando Pascoal. O mesmo executivo que também deu uma outra informação ligado a um outro tucano, José Serra. Esse Armando Pascoal teria dito que na campanha presidencial a Odebrecht também teria doado, entre aspas, 23 milhões de reais para José Serra na campanha presidencial. Serra, que hoje é ministro das Relações Exteriores. Então, a gente lembra que essas delações dos 77 executivos começaram esta semana, vão se intensificar aí ao longo do ano. A ideia é finalizar de fato até o ano, incluindo aí o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, lá onde ele deve prestar também esse depoimento também muito esperado. Claro, ele era o presidente da empresa, tem muito a dizer. Então, Rodrigo, certamente nos próximos dias aí teremos muito mais informações a respeito de políticos, a respeito de Caixa 2, enfim, é esperar para ver mesmo. Obrigado, Renata. A gente continua acompanhando, né? Até porque tem aquele clima de tensão no ar com a Odebrecht. Exatamente. E, sobretudo, o clima de certeza que essa delação premiada da Odebrecht, são mais de 70 executivos contando tudo. E vai ser muito bom porque vamos conhecer, afinal de contas, o verdadeiro caráter da classe política brasileira. Pega mais de 200 políticos, uma delação suprapartidária, pega todo mundo. A gente viu aí que a Renata lembrando, inclusive, aliás, os petistas estão adorando isso, né? A revelação de que o governador tucano de São Paulo também recebeu ali por fora grana preta da Odebrecht em malas de dinheiro em Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. O Alckmin, que não se meteu na roubalheira da Petrobras, mas ele faz parte de uma classe política que está habituada há muitos anos a ser financiada de maneira ilegal e por debaixo da mesa por grandes fornecedores de bens e serviços aos governos estaduais e municipais. E a seguir, presa a quadrilha responsável por 3 ataques a caixas eletrônicos só esta semana. Band Cidade volta já.